Fala galera, aqui no Beira-Rio para um público de 24.115 torcedores, o Internacional conseguiu o que parecia impossível, empatar em 0-0 contra o Real Tomayapo, a primeira viagem internacional do clube boliviano, e o fato é que após a partida o clima foi muito tenso. Protestos dos torcedores aqui no pátio do Beira-Rio e também reunião de membros de torcidas organizadas com a direção. Então, um clima nada tranquilo. Hoje sim, o Inter está em crise e vamos trazer aqui todo este ambiente que cerca hoje o Internacional, além, é claro, de falar da partida, mas se bem que sobre o jogo é muito difícil a gente tirar algo, até porque o Inter não jogou mais absolutamente nada durante os 90 minutos. Tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, eu tô gravando esse vídeo com vocês 1h15 da manhã, já desta quinta-feira, até porque, muito mais do que a partida e uma atuação muito ruim do Internacional, o pós-jogo rendeu muitas situações que a gente precisa registrar aqui. Começando sobre a partida, o técnico Eduardo Cudê colocou uma equipe muito modificada em campo. E foi o time que projetávamos, com Rocher, Hugo Malo na lateral direita, Igor Gomes e Mercado na zaga, com Bernabei na lateral esquerda. O meio de campo de Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, na frente Wesley, Alário e Borré. E o primeiro tempo do Inter foi muito ruim, foi abaixo da crítica, uma equipe travada, lenta, que pouco conseguiu construir. E para vocês terem uma ideia, as chances mais claras foram do inexpressivo Real Tomayapo, que poderia inclusive ter aberto o placar. Veio o segundo tempo e Cudê já faz duas modificações de cara. Ele coloca o Bustos no lugar do Igor Gomes e o Maurício no lugar do Alário. O Inter até melhora um pouco a sua produção, até tem o Alan Patrick que sente uma lesão na coxa e até deve ser desfalque em outras partidas, mas o Inter até melhora, mas não o suficiente para construir a vitória. Foi na base muito mais da qualidade individual dos seus jogadores. Teve algumas chances, o goleiro Galindo foi o principal nome da partida e o Inter não conseguiu furar o bloqueio adversário e foi muito vaiado pelos mais de 24 mil torcedores que aqui estiveram presentes. Então, o Inter mais uma vez decepciona e dá para considerar sim que foi mais um vexame protagonizado pelo Colorado contra um clube de muito pouca expressão. Então, o Inter sim foi decepcionante. Mas o que vale a gente destacar aqui é o pós-jogo, porque tivemos muitas situações que valem a pena serem registradas. Para começar, um forte protesto da torcida, e teve aqui vários gritos de ordem contra os jogadores, como por exemplo, cerca de 200 torcedores aqui no pátio do Beira-Rio falando e gritando contra os atletas os seguintes cânticos: elenco pipoqueiro, isso é o Inter, ponha mais raça, pois isso é o Inter, honre a camisa, pois isso é o Inter, que só assim seremos campeões, time fracassado tem que ter raça para jogar no Colorado, jogadores não sejam mercenários, honre a camiseta que paga o seu salário, PQP tem que ter raça para jogar no Beira-Rio, e por aí vai. E ainda tivemos, e isso foi flagrado pelo Nicolas Wagner, grande Nicolas, do site Trivela, uma foto na sala de coletivas, onde a gente estava até fazendo a entrevista com o técnico Eduardo Cudê, mas isso foi aproximadamente 50 minutos após a partida, de membros da torcida organizada
conversando com dirigentes. O presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol Felipe Becker e também o gerente esportivo Magrão. Só para vocês terem uma ideia da tensão que cercou o Beira-Rio após a partida. Sobre o técnico Eduardo Cudê e as suas explicações, ele disse que ganhou o estadual em 2023 pelo Atlético Mineiro e não diminuiu a pressão, que o Inter não está fazendo os gols, ele falou muito isso na entrevista, que colocou vários atletas que têm essa característica, deu minutos a outros atletas, tem que conviver com a pressão, que a vida de um treinador no Brasil tem média de 4 meses em cada clube, que mês passado o Inter era o melhor time do Brasil e hoje está ruim. Ele sim admite que o Inter poderia jogar melhor, que precisa melhorar o nível individual. E eu até fiz uma pergunta para o Cudê sobre o torcedor, os protestos da torcida e o que aconteceu de um mês para cá que o Inter teve uma queda tão grande assim de desempenho. E o Cudê disse que o torcedor tem o direito de não gostar do que está vendo do time e que só pode trabalhar para retomar a dinâmica que já mostrou e também o nível individual dos atletas. Portanto, alguns bastidores do que nós presenciamos aqui no Beira-Rio após mais um vexame protagonizado pelo Inter, esse empate em 0-0 contra o Real Tomayapo. O Inter em crise e precisa, de uma vez por todas, retomar o caminho das vitórias, até para que não entre em um caminho sem volta, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, não te esquece, Dupla Grenal é aqui.